Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras! E aí, senhoras e senhoritas, como vocês estão? Hoje eu vou responder as perguntinhas da caixinha que eu deixei lá no Instagram, aqui no meu canal no YouTube. Vamos lá responder vocês? Só pergunta boa, tá? Já adianto que pode ter participações especiais dos cachorros, porque eu tô vendo movimentações. Mas se isso acontecer, disfarça. Vamos lá. A primeira perguntinha é da Thaís, tá? Prof, fui de férias e comi de tudo. Voltei. Achei que tinha aumentado na balança, mas emagreci 2 quilos. Por quê? O que aconteceu? Vamos lá. Quando você sobe naquela balança de farmácia, balança de banheiro, né? Você sobe. Vou botar até um printzinho aqui dessa balança que eu tô falando. Quando você sobe, aquele númerozinho que você vê lá, sei lá, 60 quilos. Ali tá gordura, músculo, osso, cabelo. Se você beber uma água, vai aumentar ali pelo menos 200 gramas. Se você subir no período menstrual, vai dar alteração também. Então, aquilo ali não é a sua composição corporal. Numa análise de biopedância, a gente já vai saber porcentagem de gordura, porcentagem de massa muscular, retenção, a gente sabe tudo. Mas naquela balancinha ali, não, tá tudo junto e misturado. O que aconteceu provavelmente com você, Thaís, é que você perdeu músculo. Então a sua composição corporal foi, você ganhou gordura e perdeu músculo. O que é normal porque você viajou, comeu, aproveitou, só que o seu corpo ele vai lembrar. Então volta como se nada tivesse acontecido, volta com foco, sem passar fome, sem exagerar na carga para depois não se machucar, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, não fica se pesando naquelas balanças, porque aquelas balanças ali, essas balanças de farmácia, não dizem nada. Se você colocar um brinco ali, vai mudar. Então, assim, vai no nutricionista, faz uma análise de composição corporal para ver realmente o seu percentual direitinho de cada coisa, que é importante também. Tenho condromalácia patelar e por isso tenho medo de não obter resultados melhores. O que fazer? Tirar isso da cabeça, Manu. Foi a Manu que perguntou. Tira isso da cabeça, tá? A grande maioria das mulheres, a gente tem um problema no joelhinho, sabe? É raro quando a pessoa não tem, independente se ela pratica ou praticava alguma atividade física. Muitas vezes é falta de fortalecimento, falta de musculação mesmo, tá? Só que assim, gente, tem que fortalecer. O melhor ambiente para você fortalecer é a musculação. Tá, foca, Manu, nos exercícios de glúteo, exercícios de mini band, com mini band. Eu posto vários exercícios de fortalecimento do joelho. Existem sim exercícios que não são pra você. Existem exercícios que a gente tem que trabalhar com ângulo de proteção. Tem alguns exercícios, se você sentir mais, por exemplo, o afundo, né, que é um exercício que quem tem problema no joelho acaba sentindo mais, a gente substitui. Então, assim, existe tantas variações de exercícios, você vai desistir por conta da condromalácia no teu joelho? E treino de membros superiores, pega joelho? Não. Então é saber também, no primeiro momento, o que eu faria com você, Manu? A gente focaria em fortalecer esse joelho, também trabalhando com estética, né, melhorando aí o tônus muscular, mas com pouco volume na semana. E a gente priorizaria aí membros superiores, o abdômen nesse primeiro mês. 10 de 10. Só falta realmente uma estratégia legal, mas não é pra desistir por conta de condromalácia, não. Até porque eu tenho condromalácia no meu joelho. Você acredita? Tenho. Eu comecei fazendo balé com 3 anos de idade. E o balé, o esporte, tudo, esse caminho, machucaram um pouquinho o meu joelho, sim. E eu comecei a fortalecer com 13 anos de idade. Hoje eu não sinto dor nenhuma. Por quê? Porque o que me segura forte é a musculação. É um bom treino. Sem desistir, hein? Me procura lá. Linkzinho para assessoria, vou botar aqui na descrição. Vamos lá. A MM Chaves BR perguntou: que resultados os exercícios para glúteo máximo trazem? O glúteo máximo, ele dá um volume, né? A maior parte do glúteo, ele dá o volume, empinar o bumbum, né? E aí quais são esses exercícios que trabalham o glúteo máximo?
Principalmente a elevação pélvica, é por isso que a gente consegue colocar e progredir mais carga na elevação, porque trabalha essa musculatura que é maior e mais forte no bumbum, que é o glúteo máximo. O glúteo médio, tá? É mais aqui, ó, ele é mais a lateral do seu bumbum, então são exercícios de abdução, de coice, são esses exercícios que trabalham. O mínimo, gente, o glúteo mínimo é muito pequenininho. Então, se você trabalha o médio, trabalha o máximo, o mínimo vai estar lá participando, tá? Mas sim, cada exercício tem uma direção e cada bumbum é único. Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo aqui especial depois, não sei se eu vou postar no Instagram, vou postar aqui, então fique de olho, que é realmente fazendo mostrando um checklist aqui do meu corpo, me botando pra jogo, pra vocês observarem realmente. Eu tenho um quadril um pouquinho mais largo. Ai, prof, eu não percebo isso, é porque eu treino, né? E essa parte aqui, eu tenho um acúmulo de gordura nessa região do culote. Então, eu trabalho exercícios de abdução e bastante exercício também de glúteo máximo pra deixar esse meu bumbum mais pra trás, mais empinadinho, tá? Mas sim, com um direcionamento certinho, estratégia, volume, né, para cada ângulozinho do seu bumbum, dá para dar uma bela modelada, tá? É a magia da arquiteta de glúteo. Peraí que o José quer entrar. Gente, só um minutinho. Vai, Zezé, entra. Obrigada, Zezé. Participação. Tá, entrou. Prof, a Amanda Barbosa, minha xará. Prof, qual seria a melhor divisão de treino para 4 dias na semana? Então, quando a gente fala de divisão de treino, vai além eu quero só entender quantas vezes na semana eu tenho que treinar cada músculo. Depende muito do teu nível de treinamento e do teu objetivo, tá? Então eu preciso de mais informações. Mas falando de maneira geral, Amandinha, o que eu faria, tá? São 4 dias. Então um dia a gente foca mais em quadríceps, direciona, dá uma ênfase em perna, em quadríceps. Não significa que o glúteo não tá participando, tá? Mas eu coloco os melhores exercícios para quadríceps nesse dia, ok? No dia 2, bíceps e costas. No dia 3, glúteo e posterior. Glúteo e quadríceps não combinam no mesmo treino. Tem que colocar glúteo e posterior, parte de trás, porque até a posterior, ela trabalha aqui, ó, levantando o seu bumbum. E sim, vai ter exercícios multiarticulares que vão pegar quadríceps também, né? Então, querendo ou não, você vai trabalhar aí 2 vezes na semana membros superiores e 2 vezes na semana membros inferiores. Então, no terceiro dia, glúteo posterior, no quarto dia, peito, ombros e tríceps. Então, fica quadríceps, bíceps e costas, glúteo e posterior e peito, ombros e tríceps. Essa é uma divisão de maneira geral, mas muitas vezes a gente pode treinar, por exemplo, superiores completo, depende do teu objetivo. Juliane, 11:54. Dica para quem tá há 1 mês sem treinar e deseja voltar aos treinos. Esse vídeo aqui vai sair antes do carnaval, então usa essa dica pro teu retorno, senhora. Vamos lá. Quando você volta de um tempinho parado, 1 semaninha, 1 mês, um período maior, técnica você não perdeu. Então você sabe o que é uma extensora, você sabe o que é leg press, você sabe executar. Mas o que você perdeu foi resistência. Então a técnica você sabe, você já é uma pessoa que frequenta academia, mas você perdeu força mesmo, você perdeu força. Então, o que a gente... Um momento. O que a gente tem que focar nesse retorno? Em diminuir as cargas pelo menos 50%. Então trabalha mais com a técnica, com números de repetições mais altas. E volta aos poucos, tá? Não precisa se castigar. A galera, quando volta, quer se castigar. Tipo, quer treinar de domingo a domingo, quer encher de cargas, coisas, só que aí se quebra, se frustra, não dá em nada. Então assim, não faz isso. Volta 1 semaninha de readaptação, já muda tudo. Prof, boa tarde. Laiane Menezes, você indica jump como cardio? O cardio, você pode escolher. Gente, não tem diferença assim em relação à musculatura no cardio, tá? É gasto calórico. Então, você tem que escolher um cardio que te tire da zona de conforto, que cardio é treino. Então, você tem que se esforçar de verdade. Ai, prof, mas todo dia eu vou levar meu filho na escola andando e é longe. Isso não é um cardio? Eu vou pro trabalho e volto andando. Isso não é cardio, isso é gasto calórico. Você tá andando, né? Mas não é isso. Cardio é treino, então tem que se esforçar sim, tem que ter ali mais do que, andei muito, sabe? Tem que dar um esforço mesmo.
Então, o jump, eu já dei aula de jump, adoro. É um ótimo cardio, acelera bastante aí o coração, porém, tem que pular direitinho, tem que fazer direitinho, porque é impacto, mesmo na cama elástica, tá? Então, observa se esse cardio é pra você. Se você tem problema no joelho, eu não indico muito não, sendo bem sincera. A Kátia me perguntou: senhora, você faz treino para quem tem lipedema? Tem alunas que tiveram bons resultados? Sim, senhora. Gente, eu tenho alunas, eu trabalho com treino individualizado. Eu não tenho um site de treinos prontos, aleatórios. Então, eu sei o nome de todas as minhas alunas, eu sei a rotina de todas as minhas alunas, eu sei os problemas de todas as minhas alunas. Todo mundo, sei tudo, tá? Então, sim, eu tenho alunas que entraram já sabendo que tem lipedema, tem outras que descobriram o lipedema e tem outras que eu avisei que tinham, né? Que dava pra saber. Às vezes o grau 1 a gente não percebe, tá, gente? Mas a gente precisa ficar de olho. O que muda no treino de lipedema? Dependendo do grau, tá? Calma. Existe graus de lipedema, tá? Tem casos gravíssimos. É outra história. Mas eu não tenho alunos com casos gravíssimos de lipedema. O que vai mudar? Exercício de impacto não é legal. Então, saltinhos, corrida, não é legal, tá? E não é necessário. Você não vai perder nada porque você não tá correndo, pelo amor de Deus, né? Cuidado com as cargas excessivas, mas isso é pra quem tem lipedema e pra quem não tem. Então, você não pode pegar uma carga que te prejudique, que você não consiga fazer o exercício corretamente, que você sinta dor articular. O problema do lipedema é essa questão da inflamação. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas não tem absolutamente nada... contraindicado mesmo é impacto. Mas assim, fora isso, gente, a gente constrói um treino muito bom, tá? Lembrando que a atividade física faz parte do tratamento de lipedema, mas não é um único ponto do tratamento. Show? Lipedema precisa muito treinar, mas principalmente uma alimentação muito adequada. Vamos para a última perguntinha. Funcional, a Fê me perguntou, a Fernanda Mirla. Funcional é bom para emagrecimento? Posso fazer funcional em musculação? O funcional, gente, é um treino mais para resistência, onde a gente trabalha com poucas cargas e um número de repetições mais altas. Então é um gasto calórico, mas não é aonde você vai construir massa muscular, tônus. Precisa de musculação. O funcional é maravilhoso, dá para equilibrar tranquilamente. Então, eu amo minha aula de funcional na academia, prof. E aí? E aí que você pode fazer? Você pode fazer no mesmo dia do seu treino da musculação, mas aí eu preciso saber como é que é essa aula de funcional, tá? É importante que essas aulas extras, funcional, aula de bike, aula de jump, venham depois da musculação. Prof, por quê? Porque a sua energia, ela tem que estar pro principal. Você chegou na academia com a energia assim, 100%. Vamos fingir que a energia do dia tá 100%. Tá 100%. Você chegou na academia. Se você fizer o seu cardio antes, ou bike, ou funcional, ou qualquer outra coisa antes, você vai pro seu treino de musculação pelo menos com 50%. Você vai descer, você vai perder energia ali. Pro principal, que é o que vai te entregar emagrecimento e hipertrofia. Musculação entrega emagrecimento e hipertrofia, tá? Então, gasta a tua energia principal, vai pra musculação, faz um treinão e o resto da energia que sobrar, você vai para as outras atividades. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, conteúdo. Coloquem aqui as dúvidas que vocês tiveram nos comentários. Conta também da sua rotina de treino. Conta se eu já te ajudei em algum exercício, com as dicas. Enfim, coloca aqui o seu depoimento. Não quero crítica. Ai, gente, eu não quero crítica, não. Tá? Por favor, obrigada. E é isso. Beijinhos e até a próxima.